Olá meus pimpolhos. Nesse vídeo vamos tratar de duas mentiras e uma controvérsia do Ciro na entrevista cedida ao My News. Sem delongas, vamos a elas. Aqui no Brasil são 5 bancos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Eles combinam, sentam e jantam. E os daqui, do Banco do Brasil e da Caixa, é tudo picareta, com raríssimas exceções, que transitam de forma criminosa do setor financeiro privado para o setor público, traficando informação e tráfico de influência, coisa que na América, na Europa, da cadeia, aqui é normal. Então o camarada sai do Itaú e vai ser chefe do Banco Central, que era o Ilan. Sai do Bradesco, o Levi vai ser ministro da Fazenda. Sai do Banco de Boston, o Meirelles, e vai ser presidente do Banco Central. Só no nosso país, saqueado por esse tal mercado que faz. Vocês ouviram? Ciro diz que só no Brasil alguém sai do mercado financeiro para ser presidente do Banco Central. Uma afirmação muito simples de ser verificada, bastando ver a prática internacional. Pois bem, vamos às comparações. Para o Fed, Banco Central Americano, o presidente atual chama-se Jerome Powell, que antes de ir para o Banco Central, vinha de uma carreira praticamente inteira no sistema financeiro. Para o Banco Central Europeu, o atual presidente é o Mario Draghi, cujos cargos anteriores eram de diretor executivo do Banco Mundial, o de vice-presidente do Banco Goldman Sachs e presidente do Banco Central da Itália. Já para o Banco da Inglaterra, temos Mark Carney, cuja carreira tem o histórico de 13 anos de trabalho para o Goldman Sachs antes de ir trabalhar no setor público canadense e inglês. Como se pode perceber, não é nenhuma anormalidade presidentes de bancos centrais virem do setor financeiro, pois é geralmente lá que estão os melhores profissionais do ramo. Isso é uma prática extremamente comum. Terminado o trabalho no setor público, todos podem voltar ao setor privado após um período de quarentena. O mesmo ocorre aqui no Brasil. Portanto, é incrível a capacidade do Ciro em falar bosta cada vez que abre a boca com ares de sabedoria, assim como a capacidade de ser processado por cada uma delas. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft, que os americanos aprenderam a estimular. Mas agora. Um golpe exige um rompimento da Constituição, Ciro. Não exige golpe. Se a gente for... Exige uma interpretação elástica. Ué. Mas o direito, ele tem interpretação elástica. Crime de responsabilidade. Olha, nullum crimen, nulla pena sine lege. Eu sou outrora professor de direito. Então, nullum crime, nulla pena sine lege. O que quer dizer, o primeiro princípio do direito penal é: não existe crime sem lei anterior que o defina. E crime de responsabilidade, a lei existe e o define. Trata-se de trair o país, de traficar informação para o inimigo estrangeiro em caso de guerra. Você está dizendo que crime de responsabilidade fiscal não existe isso. Simplesmente não existe crime de responsabilidade fiscal. Aqui Ciro repete a narrativa surrada de que o impedimento de Dilma foi um golpe. Na entrevista, Ciro reconhece que impeachment é um processo político e jurídico. Seu argumento é dizer que não houve o fator jurídico. Para isso ele justifica dizendo que não existe crime sem lei anterior que o defina, e que não existe crime de responsabilidade fiscal. Pois bem, se a primeira afirmação de que não existe crime sem lei anterior que o defina está correta, a segunda é discutível. A Lei 10.028 de 2000, que define os crimes contra as finanças públicas, é conhecida como a Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal. Essa lei alterou a Lei 1079, ou seja, alterou a lei do impeachment, tipificando quais crimes contra as finanças públicas seriam reconhecidos como crime de responsabilidade e, portanto, passíveis de impeachment. No entanto, esses crimes contra as finanças públicas foram classificados na Lei 1079 na parte dos crimes contra a lei orçamentária, ou seja, não criaram na Lei 1079 uma categoria nova chamada crime de responsabilidade fiscal. Por uma ótica estritamente legalista, não existiria crime de responsabilidade fiscal, mas essa é uma briga conceitual bastante tola. O que importa de fato é que existem violações à lei de crimes contra as finanças públicas que estão tipificadas na lei do impeachment. Logo, a premissa de que os crimes que Dilma foi acusada não eram tipificados é inteiramente falsa. Foram 2 os crimes de que Dilma foi acusada. 1. Editar decreto de crédito suplementar sem autorização do Legislativo. 2. Contrair empréstimos com os bancos públicos controlados pela própria União. Crime mais conhecido como pedaladas. Se o segundo crime de que ela foi acusada é discutível de não se encontrar na lei do impeachment, o primeiro é claríssimo. Assim está escrito no inciso 6º do artigo 10 da Lei 1079. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal.
Como foi provado na época, Dilma editou 3 decretos de crédito suplementar sem autorização do Legislativo. Enfim, dizer que não havia elementos jurídicos no processo de impeachment da Dilma é uma empulhação. E Ciro Gomes sabe disso. Em outras situações, quando pressionado sobre os decretos, ele diz que a culpa não teria como ser dela. O que é outra empulhação? Ora, de quem mais seria a culpa? Do mordomo? Dos empregados que servem o café? A Lei 1079 é clara. Crime contra a lei orçamentária de responsabilidade do presidente da República e do seu ministro. Lula fez um estrago, né? Ao mesmo tempo que foi um bom presidente. Lula foi um bom presidente para o Brasil, se você imaginar a conjuntura. Então, o que o Lula conseguiu? A proeza de expandir o consumo quase 4 vezes. Mas num tempo também que estava entrando uma quantidade de dinheiro no Brasil. Sem base, sem estrutura, sem base, sem nada, de forma absolutamente insustentável. A maior parte das pessoas não entende que aquilo foi uma alta rara no mercado de commodities internacional, que botou uma quantidade abissal de dinheiro no Brasil. Isso. E ele, a virtude dele é que ele pegou essa montanha de dinheiro, deu 70% para o baronato e 30% para o povo. 70%. Ou seja, não foi um governo de esquerda. Não foi nem remotamente. Ele, pelo contrário, a perversão do Lula começa e se agrava mais recentemente, porque ele é o crime perfeito. É o líder de esquerda que coopta todas as expressões de organização da sociedade civil, dos estudantes, dos sindicatos, dos profissionais liberais, etc., coopta para o governismo, anestesia o antagonismo social com políticas sociais compensatórias que fazem parte do ideário neoliberal, do consenso de Washington, políticas sociais compensatórias, a pedra de toque mais forte é o Bolsa Família, e faz uma aposta numa grande conciliação subornada por 70% para os ricos e 30% para os pobres. Tanto que a classe média, que é quem primeiro se insurge, ela ficou neutra. A classe média não viu nada nesses governos. Não. E por que a revolta do povão com a Dilma é precoce? Porque a Dilma simplesmente, quando cai os preços das commodities, ela não entende nada, não é do ramo, é uma nomeação do Lula, para o Lula continuar mandando, o poste, que ele quer continuar repetindo a mesma prática. E aí o povo brasileiro perde metade da capacidade de consumir do dia para a noite. 40 milhões de pessoas que ascenderam socialmente e viraram microempreendedores, de vender açaí nas esquinas das ruas, em manicure, não sei o que e tal, de repente, volta tudo para a pobreza. Teve muita ação do próprio governo dela para levar a economia para a breca que foi. Não foi só assim, ela não entendeu nada. O mercado internacional, como ela chegou a querer essa dizer. foi a causa da crise. A tese do Ciro para a brutal recessão brasileira de 2015 e 2016 é a queda dos preços das commodities. Vamos a uma pergunta inicial. Faz sentido dizer que algo que é responsável por menos de 10% da economia brasileira foi o causador de tamanho estrago? Em partes, sim. As commodities explicam boa parte do crescimento e queda da economia brasileira dos últimos 16 anos. Mas há uma outra boa parte ignorada. Vamos adiante e isso ficará claro. Podemos quantificar o quanto o setor externo está favorecendo uma economia através de um indicador chamado termos de troca. Os termos de troca medem a relação entre o que é exportado e importado por um país. Quanto maior os termos de troca, melhor. Na imagem estão evidenciados os termos de trocas de 3 países com uma pauta exportadora fortemente dependente de commodities: Austrália, Chile e Brasil. Percebam que os termos de troca de todos eles atingem um pico entre meados e fins de 2011, quando então começam a cair até o início de 2016. A mesma coisa é vista com os respectivos PIBs, com exceção do Brasil. Aqui o crescimento do PIB já começa a cair em meados de 2010, ou seja, antes mesmo da queda dos termos de troca. Quando há queda dos termos de troca brasileiros, a desaceleração é aprofundada, chegando a quase 6% de crescimento negativo no início de 2016. Quando comparamos com a Austrália e com o Chile, vemos que o debacle da economia brasileira é muito pior. Chile teve apenas um trimestre de recessão e de 0,5% do PIB. Já a Austrália sequer teve recessão. O que explica essa diferença senão outros fatores? E que fatores seriam esses? Em resumo, fatores ligados à política macroeconômica dos governos de cada país. Por aqui tivemos governos querendo reinventar a roda. A ideia de que o governo é indutor do desenvolvimento econômico era largamente presente. Em um país que até hoje quase metade das residências brasileiras não tem coleta de esgoto, o governo preferiu torrar recursos públicos na recriação da indústria naval e expansão das políticas de conteúdo local, principalmente no setor de petróleo. Outro disparate foi o uso dos bancos públicos, principalmente do BNDES, para conceder crédito a empresários tidos como campeões nacionais. Do outro lado,
Os outros bancos públicos emprestaram para os consumidores. Ou seja, o governo bombava o crescimento através do crédito tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, enquanto os termos de troca estavam em alta. Esse pareceu um arranjo quase perfeito. Porém, o primeiro sinal de que a coisa era insustentável era a inflação, que quase nunca teve sossego no período, como pode ser visto na imagem. O declínio tão abrupto comparados ao dos demais países após a queda dos termos de troca é a demonstração de quão insustentável era esse modelo de crescimento econômico. Percebam então que não há maiores discordâncias com a tese do Ciro de que o crescimento econômico do governo Lula se deveu a um ciclo de consumo baseado em commodities, mais especificamente baseado na valorização de nossos termos de troca. Apenas há o cuidado de se alertar para outras coisas que foram feitas e que o Ciro não vê como erradas. Ao contrário, ele quer replicá-las com um grau de intervencionismo estatal ainda maior. Ele quer, a partir de um Estado que atualmente mal consegue investir o suficiente para pagar a depreciação de seu ativo imobilizado, criar complexos industriais. Naturalmente conhecedor dessa realidade fiscal, ele planeja te chamar para pagar a conta dessa aventura. Enfim, meus pimpolhos, por hoje é isso. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Um forte abraço.